Não corte o lazer por aí. Hoje a nossa live vai falar sobre lazer nas nossas finanças. E é bíblico, Sula? Tem isso na Bíblia? Vamos falar disso biblicamente. Vamos dar estratégias para vocês. Essa live tá assim, eu acho que é uma das lives... acho que ela só perde para live de dívida, mas é uma live tão importante, porque primeira coisa que a gente pensa em cortar do orçamento quando as coisas apertam é o lazer, né? Tristemente. E às vezes a gente faz isso de uma forma tão errada, né? Eu sei que existem momentos que a gente precisa priorizar outras coisas, mas priorizar outras coisas não significa abandonar as outras. Então é importante a gente ter isso em mente. Então hoje eu quero falar sobre essa partezinha aí tão importante do seu orçamento familiar, que é o lazer, e sobre essa prática que a gente tem de... A primeira coisa que a gente acha que tem que cortar é o lazer. Eu estava agora, né, recentemente atendendo um casal, né, da turma 15, isso, e a gente estava fazendo, eles ganharam uma sessão individual, né? Foram um dos primeiros. E a gente estava olhando a planilha deles, que eles montaram, seguindo o método, tudo bonitinho. E aí, até falei com eles assim, ele pegou e diminuiu o lazer, assim, gritantemente. Eu, não! Faz isso que a mentora dá um troço. A mentora dá um troço. Quando eu olho, que eu vejo que o casal está planejando de um jeito que vai ficar sem lazer. Por quê? As pessoas, elas, em meio às dificuldades, em meio às dívidas, a primeira coisa que ela pensa, assim, com um senso assim, de responsabilidade, é assim, não, vou tirar o lazer, né? Porque não é importante. Entendeu? De tudo aqui é o menos importante. E não é assim, né? O lazer é muito importante e eu quero falar disso hoje com vocês. Mas você pode estar assistindo essa live agora, alguém compartilhou essa live com você, você nem me conhece, você está aqui me ouvindo. Meu nome é Sulamita Guedes, eu sou mentora financeira de casais cristãos, então a gente traz a educação financeira para esse olhar divino. Isso, você não vai ver educação financeira como a gente mostra aqui em lugar nenhum. Aqui é o único, aqui a gente fala de casamento, finanças e Bíblia. Todas junto num pacote. Então, quem participa do método, né? O método do Organize e Prospere, percebe como é tudo muito completo, porque a gente mexe nos 4 pilares, que são os mais importantes. O conjugal, o emocional, o financeiro... Desculpa, volta. O emocional, o conjugal, o espiritual e o técnico. Pronto. Por que as pessoas às vezes não conseguem atar e desatar a vida financeira? Porque às vezes quebra um desses pilares. Ou é no conjugal, vai bem sozinho, mas junto com o parceiro não consegue alinhar. Ou é emocional, tá sempre... as emoções dela faz ela ou ele entrar em situações que eles não queriam. Né? As nossas emoções compram, tá? As nossas emoções compram mais do que a gente. As nossas emoções compram mais do que a gente. Então, esse aspecto emocional é muito importante. A gente tem encontro até com um psicólogo, para vocês terem noção. Então, é muito completo, é um olhar bem diferenciado de tudo que vocês já viram por aí. E aí a gente tem o aspecto espiritual, que é a parte onde as pessoas acham que não tem nada a ver com dinheiro. E é a parte aonde faz toda a diferença, porque a Bíblia fala em Mateus 6,24 que você não pode servir a 2 senhores, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamão, que é o Deus do dinheiro. Então pensa, Deus se coloca ali entre aspas, tá gente, porque não tem condições de ser rival, mas em rivalidade com o dinheiro. E é uma coisa que eu falo e bato na tecla. O dinheiro é o lugar mais sutil aonde Deus perde o senhorio da sua vida. É o lugar mais sutil. É onde se você tem o dinheiro lá, você não pergunta, você não consulta, você vai lá e faz. Aí depois você se arrepende. Porque
quem te autoriza, na verdade, a fazer ou não fazer, não é Deus. É o dinheiro que você olha e diz que tem, né? E que você vê que tem. Então, isso é muito sutil, gente. É muito sutil. A gente não percebe. E quando a gente dá o dinheiro, essa posição que deveria ser só de Deus, as coisas desandam. As coisas desandam ou não desatam, sabe? Não vai para frente. Porque você não conseguiu ser fiel a Deus com aquilo que você tem, então não rompe para outro nível, né? Porque você não conseguiu ser fiel a Deus com o que Ele já te confiou. E o aspecto psicológico já falei, conjugal já falei, psicológico já falei, emocional e técnico. Aqui a gente te dá todas as ferramentas, né? Dentro da mentoria você vai ter todas as ferramentas que você precisa para o que você aprender você conseguir colocar em prática. Então é um método completo. E partindo para o que a gente vai falar hoje, o lazer é um dos principais pilares que a gente vê lá dentro. Porque é muito importante que o casal, você é casado? Olha aqui para mim, você é casado e você não, só porque você é casado, você não tem mais um dinheiro que é só seu para você fazer o que você quiser? Tem que ter. Ai, Sula, mas você não fala que tem que juntar o dinheiro? Sim, a gente junta o dinheiro, mas a gente separa uma parte do dinheiro, não muito, mas separa uma parte do dinheiro onde cada um pode fazer o que quiser. Aonde tem uma parte também que é para lazer em família. Porque quando a gente faz isso, a gente prioriza as coisas importantes delas acontecerem. Se você não prioriza, elas não acontecem. Então o lazer é muito importante, o lazer, ele é essencial. Grava uma frase, já escreve aí, lazer não é supérfluo, tá? Lazer não é supérfluo. Lazer não é o item que primeiro você corta da sua lista, não é, tá? Lazer é combustível pra gente lutar as nossas guerras. Ninguém aguenta só lutar. Ninguém aguenta só lutar. Fala a verdade. Você trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, rala, tá aí, ó, se cansando, explorando tudo que você pode fazer para ajudar sua família e você não tem um lazer? Precisa ter. O lazer é o combustível para as nossas guerras. E outro, segundo ponto, o lazer é um desfrute que a Bíblia legitima. É um dom, a Bíblia chama de o dom de Deus. Gente, se é um dom de Deus, se Deus nos dá algo, é um dom que Deus nos dá. Então, se Deus nos dá algo, a gente não deveria abrir mão disso, você concorda? Se Deus te dá algo, é a primeira coisa que você abre mão? Né? Então, pense nisso, né? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: Eis o que eu vi, é bom e belo comer e beber e gozar do bem de todo o seu trabalho, em que alguém trabalha debaixo do sol todos os dias da vida que Deus lhes deu. Porque esta é a sua porção. E também todo homem, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Então, olha só que legal. Beber, comer, gozar do bem do seu trabalho é um dom de Deus. Se você trabalha, você precisa ter desfrute. Terceiro ponto, é importante a gente adaptar o lazer à nossa realidade de forma geral e à nossa realidade do momento, né? Então, vamos lá. Falando da realidade geral, qual é o problema do lazer? Tem gente que fala assim, eu trabalho muito, eu mereço. Você tá certo, você merece. Eu trabalho para isso. Verdade também, você trabalha também para isso, mas não só para isso. Você não trabalha só para ter lazer. Você trabalha também para ter segurança, para realizar sonhos, para conquistar, para contribuir, né, com a sociedade, com o dom que Deus te deu. Você não trabalha só para isso. Porque às vezes a gente fala assim, eu trabalho para isso, como se eu pudesse, já que eu trabalho, eu tenho o direito de me afundar financeiramente
e gastar tudo o que eu tenho e gastar de forma desordenada porque eu trabalho para isso. Não, você trabalha para isso também. Então você não pode esquecer das outras áreas da sua vida. Então, primeira coisa, o seu lazer ele tem que estar adaptado à sua realidade. As pessoas, o que acontece? Qual é o erro? Não é você ter lazer. O erro é, às vezes, você tem um salário de 5 mil, você quer ter o lazer da pessoa que ganha 10. Então, a pessoa que ganha 10 mil, a família que ganha 10 mil, tem um tipo de lazer. A família que ganha 5 mil tem outro tipo de lazer. A família que ganha 20 mil tem outro tipo de lazer. Aí você fica se comparando os lugares que aquela família A e B vão, e fica se enrolando financeiramente para estar nos mesmos lugares. E não digo nem nos mesmos lugares, porque você, vamos supor, você pode fazer escolhas. Vamos supor que a família que ganha 10 mil, ela frequenta um lugar A 4 vezes no mês, né? Uma vez por semana. Você pode escolher ter lazer uma vez no mês só para poder ir naquele lugar A. Ou você vai em 4 vezes, né, no lugar B, onde isso é proporcional ao que vocês ganham juntos, entende? Você pode escolher. Agora, você não pode querer viver de acordo com uma realidade financeira que ainda não é a sua. Entende? Ainda. Né? Deus ele vai nos dando porções e ele vai observando como a gente age com aquilo que ele nos dá. Então, ele te dá uma porção e ele fica de olho para ver o que você vai fazer. Como é que você vai cuidar? Você vai ser fiel? A Bíblia fala o quê? Você vai ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Não é eu vou te dar muito para você conseguir ser fiel, porque a gente age assim com o nosso dinheiro. Não, eu não consigo fazer direito só porque eu ganho pouco. Aí você está esperando Deus te dar mais. Deus não vai te dar mais. Porque você não está conseguindo ser fiel com pouco. Então, com muito, você vai ser infiel. Gente, eu sei que para quem não está acessando lá o outro lado, parece viagem na minha cabeça. Mas não é. Se você está enrolado com pouco, se você ganhar mais, você se enrola mais. Você não se enrola menos, você se enrola mais. Você se endivida mais. Porque não é sobre o quanto você ganha. É como você administra o que você ganha, é como você vê, como você pensa o dinheiro que você ganha. Então, você precisa, Deus ele te confia algo, e ele está observando como que você vai ser, como é que você vai se comportar com aquele algo. Entende? Você está conseguindo multiplicar. Ah, Sila, mas eu ganho pouco. Pois é, mesma coisa lá da parábola dos talentos, né? Aquele que teve um que ganhou 5 talentos, outro que ganhou 2 ou 3, agora não estou lembrando. Não, acho que é 3, não era? Enfim. Um ganhou 5, um ganhou 2 e outro ganhou 1. Aí o que ganhou 1 fez o quê? Enterrou, porque ficou com medo. E é sempre essa nossa desculpa. Você olha e fala assim, não, mas é pouco. Então não dá para multiplicar. Percebe que naquela parábola lá dos talentos, aquele que ganhou 5 talentos veio com mais 5. O que recebeu 2 veio com mais 2. Percebe que o Senhor daquela história não esperava que aquele que ganhou 1 viesse com mais 5, por exemplo. Mas que viesse com mais 1. Proporcional àquilo que você ganha. Então a gente precisa ser fiel. A gente precisa fazer dar certo com o que a gente ganha hoje. Para ser possível, cuidado ali, amor. Para ser possível outras realidades. Se você, uma frase que eu também digo muito. Se você não é fiel, se você não consegue ser fiel na sua realidade de hoje, você nunca vai conquistar a realidade que você realmente deseja. Se você não respeita a sua realidade de hoje, você não vai estar apto para estar na realidade que você deseja. Você precisa respeitar a sua realidade e não ficar idealizando o que você quer, mas ainda não chegou, e viver de acordo com a idealização que está na sua cabeça. Você tem que respeitar a sua realidade. Isso não é falta de fé.
tá? Falta de fé é exatamente o contrário. O que o apóstolo Paulo falou? Eu sei ter muito e sei ter pouco. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja com muito ou passando necessidade. Sabe? Às vezes a gente esquece dos versículos assim, né, que tem na Bíblia. Parece que, sei lá, né? Não sei, porque eu também passava por eles e sei lá, não sei o que passava na minha cabeça. Quando a gente aprende algo, né, parece que aquilo acende de outro jeito. Então, a gente precisa adaptar o lazer à nossa realidade geral e também à nossa realidade do momento. Então, pode ser que no momento, por exemplo, chegou agora e aí a sua vida tá bagunçada, muita dívida, muita coisa para acertar. Você ainda não tá no que seria o seu ideal, que eu falo lá dentro da mentoria, né? A gente trabalha e a gente cria um plano para que as pessoas saiam de onde estão e cheguem no seu ideal. Então, Sula, eu não estou ainda no meu ideal. Tudo bem, mas aí a gente vai fazer um plano para você chegar ali. E aí, nesse caminho, não é que a gente vai zerar o lazer, mas a gente vai adaptar para esse momento que você está. Então, se eu estou com muita dívida, se eu estou enrolado financeiramente, não é que eu precise zerar o meu lazer. Eu preciso adaptar. E aí uma dica, né? Quanto menos dinheiro, mais criatividade. E às vezes a gente está perdendo a criatividade, né? Então, tem menos dinheiro, criatividade. Não tem criatividade? ChatGPT. Gente, eu não sei aqui quem conhece ChatGPT. Porque vai te salvar em muita coisa aí. Então você fala assim, ChatGPT, eu tenho R$50, R$100 para fazer um lazer em família, me dê ideias. Ele vai te dar ideias, muitas ideias com aquele valor daquele dinheiro. A gente precisa fazer cinemas em casa. Se o momento é realmente muito, muito, muito crítico, faz cinemas em casa, faz situações que vocês se divirtam, principalmente para quem tem filhos. Cuidado para você não lançar sobre seus filhos o peso do dinheiro que está sobre você. Isso traz um peso muito negativo no emocional e no que está se construindo nos seus filhos. Então, mesmo que o dinheiro seja pouco, seja criativo, seja feliz. O que o apóstolo Paulo falou, eu aprendi o segredo de estar feliz em toda e qualquer situação. Não seja o dinheiro o balizador da sua felicidade. Guarda isso, tá? Não seja o dinheiro o balizador da sua felicidade, com muito ou pouco. Sabe, use a criatividade, seja feliz, celebre a vida, celebre os momentos em família, faça acontecer, mas não zere o lazer. Lazer não necessariamente precisa ser desembolsar rios e rios de dinheiro. Lazer não necessariamente precisa ser ir ao shopping. Se for ao shopping, você não deixa menos de 200 só de entrar e sair, né? Quem é mãe e pai sabe. Então, não precisa ser assim. Não é isso ou nada. Eu não posso ir ao shopping, também não tem nada. Não é assim. A gente que tem um olhar rançoso, sabe? Um olhar de perda, um olhar de não tenho. Aí esse olhar, eu não tenho. Aí você fica naquela vitimização, eu não tenho, e você fica ali. E você não olha para o que você tem, com as coisas que você tem que você pode fazer. Tá? Não seja o dinheiro o balizador da sua felicidade. E nisso também o dinheiro vai tomando o senhorio das nossas vidas. Guarda isso que eu estou falando com vocês. Quarto. Peraí, que eu estou aqui olhando meu... Aqui, ó. O meu rascunho. Quarto, cortar ou diminuir muito o lazer deve-se ter um prazo. Não ter lazer de forma assim indiscriminada é desesperador, frustrante e adoecedor, principalmente para quem tem filhos. Então, vamos passar por um momento, né? Vai passar
3 meses, 4 meses, porque esses meses aqui são mais críticos, porque vai acontecer isso, conversa. Não é aquela história de, a gente está apertado. Você nunca pode falar nada para o seu filho que você pode fazer, realizar aí, nada, nunca. Precisa ter um tempo. E se você não consegue fazer isso, peça ajuda. Deixa eu aproveitar para te falar que está acontecendo o workshop, vai acontecer o workshop Organize e Prospere. Eu vou te mostrar lá de forma gratuita os passos que você precisa dar com o seu marido, com a sua esposa, para você conseguir construir essa vida financeira saudável, equilibrada, feliz, próspera, que é a vida que Deus tem para vocês. É gratuito, só que as vagas são limitadas. Então, entra logo. Lá na minha bio tem um link. Você vai abrir a parte dos links, vai abrir 4 assim. O último está escrito Workshop Organize e Prospere. Clica lá uma vez só, tá? E espera que eu e minha equipe, a gente vai aceitar você lá no grupo. Mas faz alguma coisa. Nem o que é gratuito você está fazendo. Né? Então, a gente precisa se movimentar. A gente precisa fazer algo. Quinto, quem trabalha para não usufruir é escravo. Forte isso, né? Quem trabalha para não usufruir é escravo. Eu falei isso com um casal que eu estava atendendo. Ele queria... a gente já tinha elaborado um plano para quitar a dívida, e aí ele queria assim, não, por mim, pode tirar o meu lazer. Que aí eu boto aqui para pagar mais rápido, isso aqui, isso aqui. Eu falei assim, não, você tem uma menina, você tem uma esposa, você tem uma filha pequena, não, corta não. A gente não já conseguiu fazer um plano para quitar? Então vamos respeitar isso, respeitando vocês no processo, porque a vida da gente não tem que começar só depois que acaba as dívidas, se esse for o caso aí na sua família. Existe um caminho, né, sem ser esse sangue todo, né, que eu tenho que sofrer porque eu errei e agora eu tenho que sofrer para poder pagar. Não é tão assim. A gente tem que ter sacrifícios, verdade, mas não precisa ser assim, sabe, tão ferro e fogo. Se você tiver alguém para te ajudar, para te dar estratégia, não precisa. Por que torna a gente escravo? Torna a gente escravo de 2 formas. Se você é aquela pessoa muito consciente, igual esse casal que eu estava falando, que queria até cortar o lazer, e aí, não, a gente não pode, eu não posso fazer isso porque, né, tem essa situação, tem essa outra, eu não posso fazer nada. E aí chega uma hora que você explode, que você adoece, essa família mesmo, ela já estava entrando em depressão, ansiedade, né, porque a gente adoece. Não poder ir ali na esquina, sabe? Adoece. Ainda mais mulher que trabalha, aí criança, casa, a gente precisa respirar, nem que seja, né? Ir ali comer um açaí, uma pipoca, no final de semana ir num lugarzinho, uma vez por mês ir num lugarzinho melhor, com a família, né? Mas tudo de acordo com a sua renda, de acordo com os seus propósitos de vida, tá? E a segunda forma que isso te torna escravo é o contrário. Tem aquele casal muito consciente que não vai fazer e vai adoecer, e tem o casal que chuta o balde. Aperta, 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 aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Chuta o balde. Porque estressa e faz, não é possível, que eu também não posso fazer uma coisa para mim. Aí vai lá e faz de qualquer maneira. Né? Não veio meses sem fazer nada. Aí estoura, e aí chuta o balde, e aí se torna escravo, porque faz aquilo de forma impensada, incalculada, não planejada. Aí você vai, faz o lazer e depois volta manchando o lazer. Como é que é isso, Solon, manchar o lazer? É que você vai, faz, compra e depois passa cartão e depois pensa, meu Deus, quando chega em casa que esfria, aí começa a pensar, meu Deus, o que eu fiz? Como é que eu vou pagar? Como é que vai vir essa fatura mês que vem? Como é que vai ser para pagar as outras coisas? E agora? Aí começa, né, a manchar um momento legal em família que vocês tiveram. Começa a manchar. Então, sabe como que é importante você prestar atenção nisso. 6º, quando você corta o lazer, ninguém aguenta. Ou vão chutar o balde em algum momento, ou vão adoecer. Na verdade, é o mesmo ponto. Nem entendi porque está aqui. Mas, enfim. 7º,
Por isso é importante priorizar o lazer. O que é priorizar o lazer? Não é você viver um mês e ver, e cada semana que acontecer, você pensa assim, tô a fim de fazer isso. Tô a fim de fazer aquilo. Surgiu isso. A gente vai fazendo de forma impensada. Isso não é priorizar o lazer. Presta atenção. O desfrute e o merecimento, ele tem que entrar no planejamento, não na execução. Porque aí você fica assim, não, eu mereço. Olha, a Sula falou que é bíblico a gente desfrutar. Então a gente tem que desfrutar. Mas não é para você agir com isso na execução. É para você agir com isso no planejamento. Quando vai começar um mês, como que eu faço? Como é que eu sei dos meus mentorados a fazer? Você já olha o mês todo, já vê todos os eventos, aniversários, coisas que você vai querer fazer, o final de semana que você vai querer sair com seus filhos, ou vai querer sair com seu marido, porque também tem toda uma logística, né? Não é só dinheiro, às vezes é com quem vai deixar a criança, é a semana que tem não sei o que lá na igreja, aí não dá pra ir, enfim, você olha a sua agenda. Quantos finais de semana eu vou ter? O que eu vou fazer? Sabe? Olha lá. Aí você planeja. Olha, a gente vai pagar isso, vai pagar aquilo outro, tem esse aqui de sacolão, esse aqui de combustível, pensa em todas as despesas fixas, as variáveis, vamos separar essa quantidade aqui, esse dinheiro aqui para o nosso lazer? Beleza, quanto que é? É isso, beleza, vamos separar esse dinheiro para o lazer. Agora, beleza, esse aqui é o dinheiro que dá para a gente usar no lazer, ponto. Agora a gente vai planejar o que a gente consegue fazer de lazer com isso. Quando é que nós vamos gastar esse dinheiro para isso? Você merecer, você desfrutar, ele vem no planejamento, não é na execução, é no planejamento. E Deus ensina isso, né? Não sei se você já reparou, olha só o que Deus fala quando ele cria o mundo. Ele fala, vocês vão trabalhar em 6 dias e vão descansar em 1. Repara que Deus, ele planeja o descanso. E ele dá um teto para o descanso. Ele não fala para você assim, você vai trabalhar e também descansa, tá? Porque se fosse assim, ia ter gente que ia trabalhar de domingo a domingo, ia ter gente folgada que ia trabalhar 1 e descansar 2. Falou para eu trabalhar e descansar. A proporção eu escolho. Então, Deus pega e fala assim, não, você vai trabalhar 6 e você vai folgar 1. Ele planeja e ele estipula um teto para o seu descanso. Percebeu? Ele planeja e estipula um teto. Você precisa saber o teto, o seu teto de lazer. Quanto eu posso gastar de lazer? Não é quando acontece, você faz de qualquer maneira. É antes de acontecer, você já planejar o que você vai gastar, quanto você vai gastar, quando, como, antes. Entende? Isso é priorizar o lazer. Não é deixar ele ir acontecendo naturalmente, como diz a música, né? Não. E por último, você precisa aprender a se organizar de forma estratégica. Quando é que você vai conseguir ter um lazer sem culpa na sua vida financeira? Quando você aprender uma forma de organizar suas finanças estrategicamente. Não viver no piloto automático. Talvez você não ganha mal, você ganha bem. Sabe, você e seu esposo ganham bem. E mesmo assim, vocês vivem algumas situações que não precisariam estar vivendo. Porque vocês não pensam no dinheiro de forma estratégica. Vocês não pensam nele antes de gastar. Vocês vão gastando, vocês vão vivendo. Quando a gente vai vivendo, isso significa que o dinheiro é que está mandando na gente, não o contrário. Quando você não planeja o que você vai fazer com o seu dinheiro,
É o dinheiro que planeja o que vai fazer com você. Então você precisa, antes, planejar o que você quer fazer. É você no domínio da situação, e não o contrário. É você dizendo e ditando as regras da situação, e não o contrário. Então, você precisa tomar essa posição de senhor do seu dinheiro e não deixar o dinheiro simplesmente mandar em você. E se você, né, a última eu estou dando uma olhada aqui no meu rascunho, a gente precisa aprender a aprender, né? O que significa isso? A gente precisa parar de ficar batendo cabeça em coisas que a gente não sabe fazer sozinho. E lembra que quando eu tive a Lavínia, gente, os 3 primeiros meses foram assustadores. Assustadores, porque a Lavínia não dormia, só queria dormir no colo. Nossa, mas foi assim, uma coisa assim que eu amo dormir. Inclusive, o filtro esconde um pouco, né? Mas eu tô assim, com sono, porque essas 2 noites a Lavínia, nem sei o que aconteceu com ela, e não dormia de jeito nenhum, e a gente já tá desacostumado, porque a Lavínia dorme a noite toda. Então, lá atrás, com 3 meses, eu já seguia um monte de Instagram, de sono infantil e tudo mais. Pegava uma dica ali, pegava outra dica acolá, aí ficava, sabe, olhando. Aí eu falei assim, não precisa fazer curso, né? Não precisa fazer mentoria, não, vai dar bom. Veio a Lavínia. As dicas soltas, sem estratégia, sem ordem, não adiantaram. E eu já estava endoidecendo de sono. Eu falei assim, a gente vai fazer o curso. A gente vai fazer o negócio lá e assistir as aulas. Aí meu marido, mas você não está nem conseguindo nem tempo. Eu falei, exatamente, não tenho tempo. Isso não vai poder ser assim para sempre, não. Já pensou? Se essa criança não aprende a dormir logo, a gente não vai ter vida. Sabe o que eu fiz? Aí eu fui, comprei o curso, o método completo, comecei do início, fui. Lavínia, com, sei lá, acho que com 15 dias a gente já conseguiu botar ela para dormir no berço, as sonecas, dormir sozinho, sem ter que ficar botando para dormir. Foi muito rápido. Por quê? Eu tinha um processo para seguir. A gente fica querendo bater cabeça. Não, eu sei, eu vou dar um jeito. Porque a gente não quer sentar para aprender. Precisa sentar para aprender com quem já aprendeu. Precisa sentar para aprender com quem já viu como é que faz. Então, a gente está aqui, não é... Eu estudei, especializei, e até hoje, né, me especializo, não é para... Esse conhecimento não é para mim só. Eu já apliquei na vida da minha família, né? A gente já viveu várias realizações e continuaremos vivendo porque a gente se permitiu isso, mas não é para parar em mim. Aquilo que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Então você precisa entender quais são as suas fraquezas. Eu tinha uma fraqueza em relação ao sono da Lavínia. Eu fui atrás de alguém para me ensinar aquilo. Se a sua fraqueza hoje são as finanças da sua casa, vem para cá, vem aprender. Vem fazer parte do workshop. Clica lá no link, entra no grupo. Porque você precisa sentar e aprender com quem vai saber te ensinar e te ensinar isso à luz da Bíblia. Porque se você é casado e é cristão, você não tem que aprender. A gente tem que ter muito cuidado. Tudo que eu faço, gente, eu faço com gente que é crente. Porque a minha psicóloga era crente, minhas mentoras são crentes, todo mundo é cristão. Por quê? Porque eu não quero ninguém para botar caraminhola na minha cabeça que vai me desviar daquilo que Deus tem para mim, do pensamento de Deus a meu respeito. Então, quanto mais o dinheiro que tem esse teor totalmente espiritual, você precisa sentar para aprender com alguém que tem esse mesmo olhar sobre o dinheiro. Um olhar não só técnico, espiritual. Não só espiritual, mas também técnico. É um combo, sabe? Então, pense nisso. Já manda essa live para todo mundo que você conhece, porque precisa aprender a lidar com o nosso dinheiro, com os nossos recursos. A Bíblia fala que do fruto do seu trabalho você será feliz e próspero. Guardou isso que eu estou falando para você? O fruto do seu trabalho tem que ser
capaz de te deixar feliz e próspero. Então, e Deus não deu o salário X ou o salário Y, não. Qualquer salário tem que ser capaz de deixar você feliz e próspero. Se só está deixando você preocupado, estressado, cansado, tá errado. É Salmos 128, se eu não me engano. Salmo 128, versículo 2. Do fruto do seu trabalho serás feliz e próspero. Então guarda isso. O lazer não é a última coisa da lista. O lazer não é a coisa que você precisa cortar. O lazer é algo que você precisa priorizar. Mas lembra, a gente não prioriza o lazer na execução. A gente prioriza o lazer no planejamento. Tá certo? Ó, beijos de riqueza para vocês. Espero vocês no workshop. Se não entrou, entra logo nesse workshop. O link tá na minha bio. O evento, gente, é incrível. E ele é gratuito. Só que as vagas são limitadas. Então, corre para fazer parte desse workshop que vai fazer um boom na sua cabeça. A gente está aqui, ó, construindo esse boom, né, devagarzinho. Um passo após outro. Mas entra lá no grupo do workshop, porque vai acontecer no dia 4 de agosto e não vai ser aqui pelo Instagram. Vai ser fechado só para quem realmente quer aprender a dominar o seu dinheiro de acordo com a vontade de Deus. Tá bom? Então, ó, beijo. Quem pegou agora do final, assiste do início que eu vou deixar lá no feed. Muitas verdades e muito ouro em pó nessa live aqui. Beijo, meu povo rico. Tchau, tchau.